Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José o Pianista e estamos de volta com mais um vídeo do quadro Histórias de Compositores. E dessa vez o compositor que eu irei contar a história é o Beethoven, esse carinha que está aparecendo aqui do lado. Beleza? Então, bora lá! Bom galera, antes da gente começar o quadro, só quero pedir para vocês se inscreverem no canal, tem bastante conteúdo da hora, desde o clássico até o heavy metal, beleza? E dá um joinha aí no vídeo também, beleza? Então, bora lá! Bom galera, então vamos lá. Ludwig van Beethoven ele foi um compositor alemão que nasceu em Bonn, na Alemanha, em 17 de dezembro de 1770. Bom galera, a infância do Beethoven foi uma infância muito complexa, muito complicada. Por quê? Por vários motivos, tá? Mas o principal motivo era que o pai dele queria fazer dele um novo Mozart da nova geração. Então ele queria que ele fosse um Mozart novamente, tá? Queria que ele tocasse pra caramba. Só que o pai dele forçava ele a estudar horas e horas. Às vezes ele chegava a estudar até de madrugada, tá? E fora também que o pai dele bebia bastante. Então fazia dele assim ficar tocando horas e horas e o pai dele bêbado lá fazendo ele estudar, forçando o pobre Beethoven a ficar lá ralando, estudando sem parar. Bom galera, em 1786 o Beethoven se muda para Viena, mas lá ele fica por pouco tempo e depois retorna para Bonn. Porém, 5 anos mais tarde ele volta para Viena e se estabelece lá, começa a morar lá. E lá ele começa a tocar em casas burguesas, tá? E o pessoal falava que ele tocava com brilho, paixão, fantasia, entre outras estatísticas aí do piano, tá? Bom, em 1802 começa a haver os problemas para o Beethoven. Bom, vocês já devem ter ouvido falar que o Beethoven ele tinha perda de audição, ele era um pouco surdo. E sim, é verdade, o Beethoven tinha perda de audição. Em 1802 o Beethoven começa a sentir que a sua audição começa a perder um pouco, tá? Ele começa a perder um pouco a audição. Ele descobre que não tinha cura essa perda de audição dele e que os problemas só iam piorar ao longo dos tempos. Então ele vai lá e escreve uma carta aos dois irmãos relatando o que ele está sentindo e os seus sentimentos. E em 1812, definitivamente, o Beethoven começa a ficar surdo, tá? Ele só fica com mais ou menos 5% de audição, tá? Só que aí que o Beethoven dá a reviravolta em todos esses problemas e compôs uma das suas melhores músicas, suas maiores músicas, que é a Sonata ao Luar. Ele compôs a Sonata ao Luar movimento 1, movimento 2 e movimento 3. Esses 3 movimentos que ele compôs são peças muito técnicas, assim, com uma dificuldade técnica absurda, tá? Principalmente a Sonata ao Luar terceiro movimento. Se vocês pegarem e colocarem na internet para procurar Sonata ao Luar terceiro movimento, se vocês escutarem, vocês vão perceber que a dificuldade técnica da música é muito grande, tá? E uma curiosidade de Beethoven é que quando o Beethoven tocava essa sonata, ele encostava a cabeça no corpo do piano para poder escutar os martelos do piano batendo nas notas e assim sair o som. Ele conseguia escutar mais ou menos ali, porque se ele não fazia isso, praticamente ele não conseguiria compor a música, ele não estava escutando. Então o que ele fazia? Ele colocava a cabeça no piano e ficava lá tocando e compondo. Bom galera, a sua vida como compositor está dividida em 3 fases. A primeira de 1800 a 1802, sobre a influência de Haydn. A segunda de 1802 a 1815, tá? Da época da crise e doença do Beethoven, quando ele começa a perder a audição. E de 1815 a 1826 é a época que o Beethoven fica praticamente surdo. Ele começa a ficar doente, ele fica isolado em sua casa. Bom galera, infelizmente em 1827 o Beethoven vem a falecer. E ele, no seu funeral, lá no seu velório, haviam mais de 20 mil pessoas assistindo o seu funeral, tá? Por quê? Porque o Beethoven havia se tornado uma pessoa pública, tá? Ele fez uma obra que retratou um pouco da Alemanha, que é o Ode to Joy, tá? Que é uma ópera na parte da Sinfonia número 9, em que retrata toda a Alemanha em si.
Então ele havia se tornado uma pessoa pública, então mais de 20 mil pessoas foram assistir o seu funeral, tá? E ele se tornou uma pessoa muito famosa até hoje, tá? Bom galera, Beethoven escreveu várias sinfonias, concertos, óperas, tá? E muito mais. Mas eu vou recomendar para vocês 3 obras dele, a Sinfonia número 5, Sinfonia número 9 e Sonatas ao Luar, movimento 1, 2 e 3. Pode pesquisar essas músicas que vocês vão gostar bastante, tá? São músicas bem trabalhadas do Beethoven, beleza? Bom galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima, beleza? Valeu, fui, inscreva-se no canal.